E eu quero te dar aqui 3 pontos que pode e com certeza vai te ajudar muito no seu processo de desenvolvimento e crescimento no que concerne a ouvir a voz de Deus na sua vida, a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, essas 3 coisas têm a ver com prontidão, tem a ver com disposição e tem a ver com certeza. Vou dizer isso de novo. Primeiro, prontidão. Você está pronto? Amém? Essa é a primeira porta que nós precisamos abrir para essa dimensão de ouvirmos a voz do Senhor. Você está preparado para isso? Amém? Você está pronto para isso? Segundo, escutando. E esse escutando tem a ver justamente com você está disposto, até que ponto você está disposto a ouvir a voz de Deus para obedecer. E terceiro, a confirmação. Quer dizer, você tem certeza de que de fato é Deus que falou com você? De que isso seja um sussurro, uma impressão, uma palavra, um pensamento que veio, e você pode ter certeza que de fato isso é Deus? Então, vamos explorar um pouquinho isso aqui agora. Amém? E toma isso na tua vida, porque isso pode e com certeza vai te ajudar se você fizer uso disso em nome do Senhor Jesus. Primeiro, a preparação, ou seja, você está pronto. Você está pronto? Aqui eu vou colocar alguns pontos nesses 3 princípios importantes aqui. Amém? Princípio da prontidão, da escuta, amém? E o princípio da confirmação, da certeza. O primeiro ponto que eu coloco aqui na preparação é: você está passando tempo com o Senhor? Você está reservando tempo diariamente para você ler a palavra de Deus? Para você meditar na palavra do Senhor? Para você refletir na palavra do Senhor? O que você está fazendo realmente? Eu quero que você reflita aqui nessas perguntas. O que você está fazendo consistentemente, realmente, para conhecer a Deus e aprender dele? É apenas por meio de um tempo regular com o Senhor que você irá conhecê-lo, confiar nele e amá-lo. Seu relacionamento com Deus tem que ser diferente de todos os demais relacionamentos. Amém? E quando eu falo diferente, é no sentido de que tem que ser a prioridade do teu relacionamento. Porque tudo vem dele nas nossas vidas. Ele é a nossa fonte de todas as coisas, não é verdade? Então, nós precisamos priorizar isso, né? Então, se eu quero ter um bom relacionamento com um amigo, se eu quero ter um bom relacionamento com um familiar, se eu quero ter um bom relacionamento com as pessoas que trabalham comigo, eu preciso investir nesse relacionamento. E com Deus não é diferente, nesse sentido. Amém? E agora, para mim, isso tem que ser diferente no sentido de ser a prioridade. Vou investir em todos os relacionamentos que são importantes, que são preciosos para a minha vida. E o principal qual que é? É o meu relacionamento com Deus. Amém? O segundo ponto, seu coração e sua mente estão prontos. Romanos 12:2 declara, você conhece: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Experimentar, não é isso que nós estamos trabalhando aqui? Viver a vontade de Deus para nossas vidas, cumprir a vontade de Deus para nossas vidas. E isto então se faz necessário trabalharmos a nossa mente e o nosso coração no que concerne a prontidão. Amém? A disposição de fato buscar ao Senhor. Então, se você deseja ouvir a voz do Senhor e conhecer a sua vontade, você precisa investir tempo na palavra de Deus. Você precisa investir tempo na oração. Você precisa investir tempo no seu relacionamento com Deus. Ok? Então, outra coisa que nos ajuda a preparar, você precisa decidir com antecedência se você vai obedecer ou não ao Senhor. Amém? Porque simplesmente Deus não vai falar com você se Ele sabe que você não está disposto a ouvi-lo em obediência. Então, nós fizemos, primeiro material que nós usamos de discipulado no nosso ministério, conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade.
nós usamos um material escrito pelo autor Henry Blackaby. E ele diz o seguinte, nesse livro que nós usamos: se você decidir com antecedência que obedecerá a tudo o que Deus disser, então estará pronto para ouvir a sua voz. Para ouvir a sua voz. Então, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. E se nós não estamos dispostos a obedecer ao Senhor, amém, Ele vai ficar em silêncio. Deus não vai falar conosco. Então, a preparação adequada requer justamente a gente se acertar com Deus no que concerne a essa questão de obediência. Deus, eu quero te ouvir para te obedecer. Você consegue evitar que sua mente, vontade e emoções atrapalhem? Porque nesse momento que nós estamos se dispondo a se colocar diante do Senhor, a nos aproximarmos dEle, nós temos que estar consciente que existem essas interferências nas nossas emoções, nas nossas vontades, amém? Na nossa mente. Então, como que a gente trabalha isso? Existem 3 interferências aqui sobre as quais eu quero alertá-los em relação à prática de ouvir a voz de Deus. E digamos assim que é um trio, amém? Um trio parada dura que a gente precisa vencer no que concerne a nossa comunicação com Deus. Esse trio é, primeiro, as críticas na nossa mente, amém? O ceticismo e o julgamento. Então, esse trio aqui é as partes críticas, céticas e julgadoras da nossa psique, da nossa mente. Então, quando a gente começa a fluir no Senhor, e a gente está ali buscando a Deus, se aproximando dEle, é natural que surjam esses 3 amigos aqui que trabalham na nossa psique: a crítica, o ceticismo e o julgamento. Amém? Então eles entram em ação para tentar questionar, racionar, sabe, julgar aquilo que nós estamos experimentando, aquilo que nós estamos recebendo do Senhor. E se nós queremos de fato receber do Senhor, nós precisamos nos preparar para que esses 3 amigos aí da nossa psique não interfiram no nosso processo de ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai usar formas e maneiras, meios que nós não vamos entender na sua comunicação conosco, na sua maneira de falar conosco. Amém? Então, permita que o Espírito Santo, tome o assento do veículo da sua vida. E não permita que a tua mente, as tuas emoções, os teus pensamentos acabem interferindo justamente por conta dessas áreas que tocam as nossas vidas no que concerne a essa questão espiritual. Segundo princípio, escutando. Quer dizer, eu estou disposto, já falamos um pouquinho sobre obedecer ao Senhor, mas aqui você está se aproximando de fato de Deus, pronto para ouvir ou em vez de falar? Porque infelizmente nós fazemos mau uso das nossas orações. Nossa oração muitas vezes tem sido, gente, mais um monólogo unilateral do que de fato um diálogo com o nosso Deus, de mão dupla. A gente ora, expõe diante de Deus as nossas necessidades, as questões da nossa vida, a gente coloca tudo diante do Senhor, isso é bom, amém, é uma parte, é um lado, mas nós somos muito fracos no que concerne a entendermos que a nossa oração, na verdade, não é um instrumento para a gente chegar para Deus e impor para Ele as questões da nossa vida. A oração, principalmente, queridos, olhem para mim, a oração, não deixe que o sono te pegue não, a oração é, na verdade, um veículo para que nós sejamos transformados ao irmos na presença de Deus. Percebe? Nós usamos muitas vezes a oração, sim, para nos comunicarmos com Deus, mas uma comunicação unilateral, ou seja, só nós que falamos, só nós que apresentamos. Então, queremos que Deus nos escute nas questões da nossa vida, nas questões do nosso coração, quando na verdade não damos importância às questões que estão no coração de Deus para nossas vidas. Então, a oração, sobretudo, é uma maneira de eu me aproximar diante de Deus. E não tem jeito, queridos, olhem para mim, escute isso de todo o teu coração.
ao nos aproximarmos de Deus, não tem jeito, não tem escapatória, nós somos transformados. Nós somos transformados. Se você quer verdadeira transformação na tua vida, se aproxime de Deus dessa forma, amém? Não só para falar, não só para, apresentar as tuas petições e as tuas questões, mas sobretudo para você ouvir as questões que estão no coração de Deus, sabendo que nós temos um canal aberto com o Espírito Santo de Deus para a mente do Senhor, para as coisas que estão no coração de Deus. Olha que coisa tremenda isso. E o Espírito Santo quer, nos representar diante de Deus, mas Ele também quer representar o Senhor, porque lembra que Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, Ele falaria daquilo que o Senhor disse, daquilo que o Senhor, então Ele vai nos guiar em toda a verdade, e a verdade foi declarada através da pessoa de Jesus Cristo. Então o que o Espírito Santo quer? Revelar o Pai na minha vida, revelar o Senhor Jesus na minha vida, me ensinando, me instruindo a verdade da sua palavra. E a oração é fundamental para que de fato isso aconteça. Então às vezes nós usamos a oração só para o aspecto da petição, e não usamos a verdade, a oração, para o seu verdadeiro propósito, que é nos aproximarmos de Deus, um meio de nós termos comunhão com o Senhor. Como que você vai manter a sua amizade em qualidade com o seu amigo, com a sua amiga que você ama, que você quer bem, se só você fala e você não abre espaço para ouvir? A mesma coisa. Você já pediu a Deus para ajudá-lo em alguma incredulidade? Amém? Você está tendo dificuldade em realmente acreditar que o Senhor pode e vai realmente falar com você? Quer dizer, você está disposto a chegar como aquele pai que estava pedindo pela cura do seu filho, e ele foi questionado pelo Senhor: você crê? E ele disse: sim, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Amém? Nós estávamos orando ontem, na oração da meia-noite, e veio essa palavra ao meu coração, e eu acabei anotando, tomando ela aqui nesse ponto. Por quê? Porque exatamente isso, esse homem estava identificando que talvez a forma como ele estava crendo não estivesse à altura da sua reivindicação, do seu pedido. Então ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, eu não posso crer sozinho de mim mesmo, eu preciso receber a fé que vem do Senhor, para receber esse nível de milagre na minha vida, esse nível de operação do teu poder e da tua glória. Amém, Senhor? Eu não estou conseguindo, que nem as questões que nós estamos trabalhando aqui, tem coisa que você não sabe como fazer, que você travou, que você bloqueou. Chega para Deus e fala: Deus, eu não estou conseguindo isso, Senhor, me ajuda, eu não quero ficar bloqueado. Se o Senhor não intervir aqui, e me mostrar, e falar comigo, e me tocar, e me ajudar, eu não vou receber isso na minha vida, Senhor. Abre o teu coração. Você está pronto para buscar ao Senhor, e depois buscá-lo mais um pouquinho, e mais um pouquinho, porque aí entra o fator o quê? Perseverança. Amém? E a perseverança, a diligência, buscarmos ao Senhor continuamente. O texto de Hebreus fala, capítulo 11, versículo 6, que existem duas condições para aqueles que estão se aproximando do Senhor, buscando ao Senhor. A primeira é que precisa crer nele. Amém? Precisa crer no Senhor. E a segunda é acreditar também que Ele recompensa, que Ele galardoa aqueles que o buscam. Olha que coisa linda. Então é um critério, ou melhor, dois critérios apresentados aqui na palavra para aqueles que estão buscando ao Senhor. Primeiro critério, você precisa crer no Senhor. Segundo critério, você precisa crer que Ele recompensa aqueles que estão buscando. Então, se você está buscando ao Senhor, de fato Ele está pronto para te recompensar. Amém? Agora, outro ponto importante ainda nesse segundo princípio: você consegue ouvir com o coração e o teu espírito, porque às vezes nós ouvimos muito a nossa mente, e nós já falamos no domingo passado como a natureza humana, a natureza carnal e o mundo operam, amém, chamando a atenção da nossa mente, botando pressão sobre a nossa mente. Então, aprender a se aquietar e escutar ao Senhor é um princípio poderoso. Na próxima mensagem de domingo que eu for ministrar, eu vou falar sobre isso.
Amém? Eu vou dar 3 chaves para escutar a voz do Senhor. Nessas 3 chaves, uma delas, eu vou adiantar aqui para vocês, é silêncio e quietude. Amém? Silêncio e quietude. Guarde isso, porque eu vou estar falando, porque isso aqui é uma chave poderosa para escutar ao Senhor. Mas por hora, o que eu quero colocar aqui para vocês, esse ponto é aprender a escutar ao Senhor de verdade, a se aquietar. Amém? Como diz o Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Então, nessa fase aqui, sabe, de disposição mesmo, de escutar ao Senhor, eu não posso simplesmente, sabe, claro, há momentos que eu vou orar, sabe, aquela oração em caráter de urgência, que eu estou no meio das pessoas, que eu estou no meio dos afazeres, mas eu não estou falando desse tipo, dessa classe de oração, estou falando de relacionamento com Deus na oração. Você entende que é diferente? Então, como parte disso, como parte da escuta, você tem que se dispor a deixar dos seus afazeres, a deixar dos lugares e ambientes que possam estar interferindo no teu momento com Deus. Como disse Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta. O que ele está nos ensinando com isso? Que esse é o momento sublime de você se comunicar com Deus e que você precisa estar à parte de todos os teus compromissos e de tudo aquilo que possa interferir, chamando a tua atenção. Amém? Terceiro princípio para nós fecharmos aqui. Confirmação. Você tem certeza que é o Senhor que falou com você? Quais são os pontos aqui? Primeiro ponto, você confirmou com a palavra? Amém? Por quê? Porque Deus jamais vai falar alguma coisa comigo ou com você que contraria a sua palavra e o seu caráter, a sua natureza. Amém? Então você tem que pegar o que você, seja um pensamento, uma impressão, aquilo que você entende que está vindo do Senhor, você precisa confirmar isso, para que você tenha certeza de que é Deus na sua vida. Amém? Então, primeiro critério qual que é? A palavra. Está em coerência com a palavra, está em concordância com a palavra, não contradiz a palavra, mas não só a palavra, não contradiz o caráter, porque muitas vezes nós podemos pegar um texto da palavra, algo da palavra, e tirar fora da natureza de Deus, e aquilo na verdade não é do Senhor, não é do Senhor. Então, precisamos entender, por exemplo, o diabo usou a palavra de Deus algumas vezes, amém? E não é de se estranhar que ele possa usar a palavra para nos induzir ao pecado, ao erro, a falharmos na nossa relação, na nossa vida com Deus. Ele pode usar a palavra. Então, de que forma ele faz isso? Ele pega a verdade, amém, da palavra de Deus e tira ela do contexto da natureza do Senhor, do caráter de Deus. Porque quando você tem o entendimento do caráter de Deus, como Deus age, como Deus é, como Deus faz, então você pega a palavra e você vai ver a concordância que existe entre o que o Senhor fala e quem Ele é, porque há uma integridade perfeita. Não há divisão, não há separação entre quem Deus é e a palavra que Ele fala. Amém? Digam glória a Deus. Segundo, você considerou suas circunstâncias? Por quê? Porque muitas vezes, na forma como Deus está falando com a gente, Ele também vai operar nas circunstâncias para que se alinhe a palavra que Ele está declarando. Amém? Acontece de algumas vezes as circunstâncias nos provarem naquilo que Deus está falando. Então, não é o único critério que eu posso ter para discernir e ter a certeza de que é Deus que está falando comigo. Ou seja, para ser mais claro com vocês, não, a circunstância está super favorável, então é Deus falando, é Deus confirmando. Tome cuidado, porque nem sempre, amém? Nem sempre. Às vezes, o fato de nós termos algo já pré-estabelecido tão fortemente no nosso coração, nós poderemos ser enganados pelas circunstâncias, porque o nosso coração se atrai para aquilo. Nós queremos tanto aquilo. Então, por isso, nós precisamos nos abrir e dar uma observada nas circunstâncias para tentarmos encontrar algum testemunho do Senhor nessas coisas. Mas não só aí, palavra, circunstância. Terceiro ponto, você já procurou o aconselhamento de outras pessoas? Olha, eu tenho a impressão de que Deus está falando isso comigo. Então, uma forma de você confirmar isso, palavra, análise das circunstâncias, sob a perspectiva do Senhor, é claro. E terceiro,
você conversar com pessoas maduras na fé, pessoas que estão acostumadas a ouvir o Senhor. Eu fico impressionado como ainda há pessoas entre nós, e eu estou falando cristãos, que são capazes de pedir conselho e de se expor em alguma necessidade ou dificuldade a qualquer tipo de cristão. Eu quero te dizer, irmãos, não é porque todo mundo que está numa igreja, todo mundo está preparado para ouvir. Entende? Nem todo mundo. Porque primeiro, se eu quero me certificar de que o que Deus está falando comigo é de Deus, eu preciso procurar o testemunho de alguém que tenha experiência e maturidade em ouvir a voz do Senhor. Faz sentido? Se a pessoa não sabe ouvir a voz de Deus para a vida dela, como que eu vou procurar ela para receber algum conselho, se é Deus ou não na minha vida? E não adianta vir com metodologias, se você não está ouvindo a voz de Deus, se você não está na direção do Espírito Santo. Sempre eu falo para vocês isso, estrutura é necessária, processos são necessários, amém? Mas a estrutura e o processo por si só não transforma ninguém de verdade. Agora, se o poder de Deus, se a ação do Espírito Santo estiver aí, então essa estrutura, esse processo vai ser um instrumento nas mãos de Deus, o meio, mas não é a fonte, porque a fonte é o poder de Deus nas nossas vidas. Então não pensa que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, que você vai ser curado, vai ser restaurado, vai melhorar a tua vida, se você não estiver ouvindo a voz do Espírito Santo na tua vida. Se você não estiver ouvindo a direção do Senhor para a tua vida. Você vai no método, e a metodologia não tem poder para transformar o teu coração. Pode maquiar alguma coisa na sua vida, mas não necessariamente te transformar no teu interior. Se você quer transformação verdadeira, se renda ao poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Se renda ao poder do Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, é muito mais fácil para nós buscarmos o conselho humano do que buscarmos a sabedoria do Espírito nas nossas vidas. Porque dessa forma, nós não estamos assumindo a responsabilidade pelos resultados da nossa vida, mas nós estamos transferindo a responsabilidade desses resultados às pessoas que estão passando uma metodologia para a gente. Por isso eu parei aqui. A gente deu uma estrutura poderosa para vocês. Sim ou não? São 7 sessões com uma estrutura, irmãos, um processo. Se vocês trabalharem isso no poder do Espírito Santo, aleluias, eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos deixar um legado por gerações. Mas se você ficar só no processo, só na estrutura, e não se render à obra do Espírito Santo de Deus, por meio de tudo que nós estamos fazendo, é usar essa estrutura, esse processo, para instigar a nossa relação com Deus, nossa comunhão com o Espírito Santo, a nossa obediência à palavra do Senhor. Olha, se você obedecer à palavra de Deus, todas as bênçãos te acompanharão. Vou dizer de novo, todas as bênçãos da palavra de Deus te acompanharão. Se alguma coisa não está dando resultado na minha vida, é porque em alguma coisa eu ainda não estou obedecendo a palavra. Pronto. Não estou dizendo que você não é cristão, que eu não sou cristão, mas o que é? Eu preciso identificar isso e com sinceridade e transparência ser convencido pelo Espírito do que eu preciso mudar, do que eu preciso fazer. E todos nós temos áreas cegas na nossa vida. Por isso esse ponto é importante aqui. Buscarmos a confirmação de pessoas maduras espiritualmente, que vão te aconselhar com sabedoria, de pessoas que sabem ouvir a voz de Deus, que sabem distinguir a voz de Deus. Não fale dos teus problemas com pessoas que não são enviadas por Deus para ajudar você. Não fale. Por quê? Porque se a pessoa não é parte da solução de Deus para a tua vida, ela vai se tornar parte do teu problema. Então, procure pessoas que estão acostumadas a ouvir a voz de Deus, que têm um testemunho nas suas vidas, sabe, que tem sabedoria do Senhor, em nome de Jesus. Você já perguntou a Deus diretamente? Porque às vezes a gente vai em todo lugar e faz todas as coisas e esquece da que é principal. Deus é o Senhor mesmo. Amém? É o Senhor que está falando isso.
Porque se você está em sinceridade diante de Deus, porque você quer ter certeza, você não quer falhar, você não quer errar, então o que você vai fazer? Pergunta para Deus. Deus não vai se escandalizar dizendo, eu já falei, você não está, entende? Você está compartilhando, confirma com Deus isso. Aleluia. E aí, irmãos, tem outros pontos que vocês podem estar lendo, mas eu quero terminar aqui com essa pergunta final aqui. E eu gostei muito disso aqui, ó. O que você está ouvindo é sábio, de acordo com os padrões do Senhor? Você está sendo impetuoso ou assumindo o controle do assunto? Você está seguindo o seu próprio desejo, em vez de esperar uma orientação clara do Senhor? Para ter certeza de suas respostas, a autora Lisa TerKeurst, autora do livro O que acontece quando as mulheres dizem sim a Deus, ela pergunta a si mesma, olha que legal, será que o que estou ouvindo agrada a Deus? Ela diz fazer isso, nessa pergunta final, porque ajuda a remover a sua resistência em fazer o que lhe foi dito, ou fazer algo de que possa se arrepender lá na frente. Então a autora diz, sempre procure errar, mas pelo lado de agradar a Deus. Amém? Então, aqui está, irmãos, pontos importantíssimos que nós temos que refletir e considerar no nosso relacionamento com Deus. Feche os teus olhos por um momento.